Se você chegou aqui hoje, sendo aquele terreno que está à beira do caminho, aquele pedregoso, aquele cheio de espinhos, Deus quer que você saia daqui nesta noite com terra boa, com terra fértil, preparada para dar frutos. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é qual terreno hoje? Que terreno é o coração desse irmão, dessa irmã? Será que é o pedregoso? Será que é o cheio de espinhos? Ou será que é terra boa? Então vejam, o que é uma parábola? Parábola é uma história que Jesus contava aos seus ouvintes, e a parábola ela tem um objetivo de ensinar as coisas do reino de Deus. Então no Evangelho de Marcos a gente vai ver que Jesus ele estava à beira do mar, ele sobe na barca, as pessoas chegam próximo dele e ele começa a falar essa parábola. Então a parábola é algo que veio para ensinar. E na Bíblia nós temos muitas. Nós temos a parábola do filho pródigo, a dos talentos, essa do semeador, a parábola do joio e do trigo. Então Jesus falou várias parábolas para aquelas pessoas. Então, como é que acontecia na época de Jesus a semeadura? Como era que acontecia na época de Jesus o plantio? A gente conhece um pouco da terra de Jesus, onde Jesus viveu. Lá era uma terra boa para plantar, sim ou não? Não. Uma terra desértica, só chovia. As primeiras chuvas eram em outubro e as segundas chuvas em maio. Então uma terra que não era muito fértil. Uma terra cheia de desertos, terra seca, terra árida, terra onde o agricultor precisava preparar o caminho, né? Não tem tratores como nós temos hoje, era por meio de animais, né? Não tinha tanto ferro, era difícil você cavar o terreno, revirar a terra. Então, o semeador, ele primeiro precisava preparar aquela terra para que ela depois recebesse a semente. E como era a semeadura? O homem, o agricultor, o semeador, ele colocava um jornal ao seu lado, né, uma bolsa. Então ele enchia a mão e saía jogando. Ele enchia a mão e saía jogando por aquela trilha, por aquele caminho. Então ele jogava, saía jogando, depois ele pegava um galho de árvore e saía de volta, tapando, né, cobrindo aquelas sementes que foram lançadas na terra. Então era assim a semeadura. Por isso que Jesus vai dizer que a semente ela cai em 4 tipos de terrenos diferentes. E na igreja hoje nós temos 4 tipos de cristãos, 4 tipos de terrenos. E aí nós vamos ver quais são esses terrenos, quais são esses cristãos. Então, primeiro, o agricultor é Jesus, o semeador é Jesus, e ele está lançando a parábola, ele está lançando a palavra. Então, a semente, Jesus vai dizer que é a palavra de Deus. Então, se a semente é a palavra de Deus, é uma semente boa? Sim ou não? Sim. Se o agricultor é Jesus, o agricultor é bom? Sabe plantar? Então, glória a Deus. Então, se a semente é boa, se o agricultor é bom, por que é que não dá fruto? Por que é que a semente não germina? Por que é que a árvore não cresce? Por quê? Olha para a pessoa que está do seu lado, olha aqui para ela e diga assim: por causa de você. Nós não somos o terreno, né? Então, se eu não estou dando frutos, se a semente é boa, se o agricultor é bom, qual é o problema então? O terreno, eu. Diga assim, eu. Então, o problema está no terreno. Então, veja. Primeiro, terreno à beira do caminho. Então, o semeador ele sai lançando. Então, à beira do caminho é
ela é pisada e quem vem? As aves vêm e devoram. As aves vêm e comem aquela semente que está na terra dura. Ela não consegue entrar. E talvez, meu irmão, minha irmã, você seja essa terra dura. Talvez você seja essa terra onde a semente da palavra de Deus não consegue entrar, não consegue produzir a germinação. Talvez pela sua história, talvez você foi muito maltratada, talvez muitas pessoas pisaram em você e você se transformou nessa terra dura, onde a palavra de Deus não consegue adentrar. Mas o Senhor vai dizer: tirarei de vós esse coração de pedra e meterei no coração de carne. Então, neste seminário de vida, você que chegou aqui, esse terreno duro, esse terreno muitas vezes impermeável, que não deixa a água do Espírito Santo fecundar a terra para que a palavra de Deus, a semente de Deus, produza frutos. A partir desse seminário de vida, o Senhor vai transformar o seu coração. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor vai transformar o seu coração, meu irmão. Então a semente é pisada, vem as aves e devoram a semente. E Jesus vai explicar quem é as aves: o demônio, o maligno, o encardido. Você vem no seminário de vida, reza, levanta os braços, eita maravilha, olha, foi uma noite maravilhosa. Mas quando você sai da igreja, encontra um irmão ali e já começa as provações, já começa as tentações. Então o demônio ele vai tentar tirar essa semente que foi plantada no seu coração. Às vezes, quando você chega em casa, tem lá um marido abençoado, uma esposa abençoada, e diz: que demora é essa nessa igreja? O que era que você estava fazendo lá mesmo? Uma hora dessa você chegou, aí o demônio já começa a querer tirar a semente que foi plantada no seu coração. É verdade ou não é? Sai do seminário de vida, passa num bar e encontra um amigo. Bora aqui tomar uma. Vamos aqui tomar uma cervejinha, está fazendo frio, né? Vamos tomar uma para esquentar. Porque assim, se está quente, bebe para esfriar. Mas se está frio, bebe para esquentar. Então o inimigo ele começa a querer tirar a semente que foi plantada no seu coração. O inimigo começa a tentar tirar a palavra de Deus que foi colocada no terreno do seu coração. Você já começa a dizer: Ave Maria, não vejo a hora de chegar sexta-feira para eu ir de novo. E aí o inimigo começa a cercar você. Começa a colocar situações para que você diga: eu não vou mais nesse seminário de vida não. Minha vida estava tão boa, eu estava tão feliz. E agora depois que eu fui para esse seminário de vida é só tribulação, é só tentação. Eu não lembro mais não. Tem gente que diz assim: quanto mais eu rezo, está fraco. Quanto mais eu rezo. E aí vocês começam a dizer isso: minha vida estava tão boa, não tinha tanta tentação, não tinha tanta provação, mas foi só eu ir para esse seminário de vida, parece que as portas do inferno se abriram, e aí agora os demônios vieram tudo me tentar. E assim é a nossa vida de cristão. Mas a palavra de Deus vai dizer: resistir ao demônio e ele fugirá de vós. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: fique atento. Resista ao demônio para que ele fuja de você. Amém? O Senhor vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas vezes nós somos essa beira do caminho, impermeável, duro, mas que não deixa a palavra de Deus fecundar o nosso coração. Amém? Segundo solo, segundo terreno,
Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo ponto, e na hora da aprovação abandonam. Então, solo pedregoso, a semente cai na terra, ela nasce, germina, mas ela não cresce, ela não desenvolve, porque ela não tem umidade. O sol começa a dar uma semente e ela seca, porque ela não tem profundidade. Eu vou no seminário de vida, no final nós vamos receber, Everton, as meditações, uma folha que vocês vão levar para casa, aí vocês dobram, jogam lá embaixo de alguma coisa e esquecem. Na próxima semana você volta mais uma vez. E aí você não tem profundidade, você não pega a palavra, você não busca a palavra de Deus, você não medita, você não vai à Santa Missa, você não reza o texto, você não adora Jesus. Mas o seminário de vida é tão bom, hein? Olha, você tocando aquele violão, eu fecho meus olhos. Mas não tem profundidade. Eu só quero a segunda-feira, eu só quero a sexta-feira, eu só quero ir lá na sexta-feira, mas eu não quero compromisso com Deus. Eu não quero criar raízes, eu não quero ir fundo. E aí o sol vem as tentações, vem as provações. Eu vou no seminário de vida. Você disse para um amigo, mulher, mas vamos lá não, hoje está tão frio. Vamos lá para casa, assistir um filme, assistir a novela. Vamos lá para casa, aí vem os amigos meus, a gente toma uma cervejinha para esquentar. E aí vem as tentações, vem as provações. O marido diz, de novo, toda sexta agora, ele nunca viu, hein? Vá morar na igreja logo, leva o colchão. Não é assim que o marido diz? E aí você diz, pois agora eu não vou mais não? Agora eu não vou mesmo. E aí o inimigo começa a dar risada, porque ele conseguiu o que ele queria. Amém? Então, começam a vir as tentações, começam a vir as perseguições e eu começo a abandonar as coisas de Deus, porque eu não criei raiz, eu não criei profundidade com Deus. Creio por um tempo, tenho uma fé fraca, uma fé que não é profunda e logo desisto. E o Senhor vai dizer em Tiago 4, resistiu ao demônio e ele fugirá de vós. Quando vier as provações, lembrem, olha, aqui é o inimigo. Bem que Rogério falou que ia vir as tentações. Bem que Rogério disse que o inimigo ia tentar me cercar para eu não ir no seminário de vida. Às vezes, a sexta-feira é um dia tão corrido, você não teve tempo de lavar os pratos, de arrumar a casa, chega a hora do seminário de vida. E agora? Eu vou para o seminário, quando eu chegar eu lavo os pratos. Eu vou para o seminário, quando eu chegar eu arrumo a casa. Mas nós temos que dar prioridade àquilo que é de Deus. Nós temos que dar prioridade para que nós criemos raízes e vamos no mais profundo de Deus. Amém? Terceiro solo, os espinhos. É o solo de espinhos. E a palavra de Deus vai dizer assim, versículo 14. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Quando nós decidimos por Deus, quando nós decidimos por Jesus, começam a crescer os espinhos, começam a vir tentações, provações. Às vezes o seu patrão pede para você ficar no trabalho até mais tarde, ou então você passa por uma situação financeira difícil, e aí você quer arrumar mais trabalho à noite, e você começa a sair das coisas de Deus. Você começa a deixar as coisas de Deus, e aí os espinhos, as riquezas, os prazeres começam a sufocar aquilo que Deus tem plantado no seu coração.
coração, e aí eu não quero mais buscar a Deus, e começam a vir os convites,